Olá, amigos. Estamos novamente no ar com mais um programa Capital Mística. E hoje vocês estão dizendo, mas hoje tem até fundo musical. Tem mesmo. E como todo fenômeno tem uma explicação ou um motivo, eu devo dizer que o motivo dessa música tranquila, gostosa, até mesmo assim sentimental, dá assim uma certa empatia com a nossa paz interior, ela tem uma explicação muito simples. Em verdade, essa música acabou se transformando no hino do renascimento, uma técnica terapêutica, alternativa, e que também é muito conhecida como rebirthing, né? Renascimento. Bom, gostaria de dizer que, independente de vocês acreditarem ou não no renascimento, muita gente acha, renascimento é negócio de reencarnação. Engano, não é por aí não. Estamos falando em renascer nesta vida. E isso é possível? Com certeza. E como é que se faz? Bom, isso quem vai ter que explicar é o meu convidado de hoje, que posso garantir a vocês que entende muito do assunto. Então, gostaria de, indo direto ao assunto, introduzir o meu convidado de honra, o meu particular amigo José Vitor Centeno Rodrigues, terapeuta holístico, com um vasto currículo em terapias alternativas. Então, vamos lá. Amigo José Vitor, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. É bom tê-lo aqui novamente conosco. Obrigado. E hoje o tema renascimento. Eu sei que você está montando um curso sobre renascimento, é isso? Isso. É um curso que, quem sabe, um dia venha se transformar numa formação até profissional. Nesse momento, inspirado até pelo Reiki, a forma como o Reiki é apresentado e toda a experiência do Reiki, eu estou dividindo, é uma criação minha, né, aqui da casa mesmo, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Nós temos conteúdo para vários níveis. Né? Uma formação talvez se desse no nível 4 ou 5, né? Uma formação completa. Mas nesse momento a gente está pensando no nível 1, uma introdução ao Renascimento. Né? A história do Renascimento, como tudo começou, os exercícios básicos, a própria terapêutica do Leonardo Oro, criador do Renascimento, né, que ele fala nas 8 grandes limitações ou dificuldades, né, na vida de uma pessoa, aquilo que dificulta uma abertura à vida. O Renascimento é isso, uma técnica, uma yoga de respiração profunda que permite. Por que renascimento? Porque, na verdade, é uma nova maneira de se relacionar com a vida. Você falou em renascer nessa mesma vida, né? É porque, na verdade, também no início, as primeiras incursões com a respiração que o Leonardo fez em saunas, em água quente, tem todo um histórico a respeito disso, interessante, muito interessante. Ele começou a desbloquear, e percebeu isso, que a respiração desbloqueava memórias do nascimento. Né? E eu acho que esse nome está mais ligado a isso. Ou seja, o renascimento também é regressivo, né? Na medida em que ele se centra muito, num primeiro momento é difícil que não apareçam memórias do renascimento, deste nascimento, do nascimento desta vida, né? E como a gente sabe, Dalmal,
que a grande maioria dos nossos nascimentos são traumáticos, extremamente traumáticos, do jeito que são feitos, né? Mesmo, eu te falei no Dr. Frederic Leboyer, no intervalo, ou antes da gente começar o programa, que é um grande parceiro do Renascimento, porque também na década de 70, junto com o Renascimento, ele trazia ao mundo uma das coisas mais maravilhosas que existem, que é o parto humanizado, que infelizmente ainda não se faz como ele ensina, como ele deveria ser feito. Aqui na UFSC, no hospital, no HU, e já existe alguma coisa em termos de parto humanizado. Não totalmente, não tem a aguinha quente e tal, mas já tem preocupação nesse sentido, de não maltratar tanto o bebê no momento do nascimento. Como seria um parto humanizado? Eu imagino que, em princípio, na água quente. Ah, tá. Na água quente. Um dos maiores parteiros do mundo chama-se Igor Charkovsky. É um russo fantástico. Eu vi muitos filmes de partos dele. Ele faz partos no mar também. E junto com golfinhos. Alguns filmes de partos que eu vi, feito pelo Igor Charkovsky, os golfinhos vêm como se quisessem ajudar o parto. Que legal. No mar. Ele faz na água quente também. Muitas pessoas na Rússia viajam quilômetros e quilômetros, jovens mães, para terem os filhos com este parteiro, este grande parteiro que é o Igor Charkovsky. Diz ele que o parto que ele ensina, né, está ajudando a formar uma nova raça. E essas crianças partejadas pelo Igor Charkovsky, algumas delas eu já vi até entrevistas com elas, que já têm hoje 13, 14 anos de idade, aparentemente são muito fortes mesmo. Ou seja, são crianças que não nasceram com o trauma de nascimento. Eu sei o que é que os traumas podem fazer de estrago na vida da pessoa. E também sei que existe uma porção de tipos de trauma, né? E alguns de nós já somos premiados, já de saída no nascimento, já levamos de cara um trauma, porque você está lá no quentinho, lá na bolsa amniótica lá da senhora sua mãe, e de repente você sente assim um estremecimento, vai para cá, vai para lá, daqui a pouco, dependendo até como é a coisa, vem um ferro lá, te pega pela cabeça, começa a te puxar. Caramba, isso daí é de apavorar qualquer cristão, imagine nós, né? Então, já começa a vida com um trauma. E existem várias terapias para lidar com traumas, né? Inclusive esse do nascimento, né? Eu sei que você já deve ter trabalhado nisso também, de retirar traumas, né? De diversos tipos, mas com certeza também já de nascimento. Eles estragam muitas pessoas mesmo? Sem dúvida. Sabe, uma das respirações mais difíceis, as pessoas que se submetem à respiração, os mais difíceis, eu diria que são aqueles que sofreram, por exemplo, uma tentativa de aborto por parte da mãe, mal sucedida, evidentemente. Ou seja, o aborto não deu certo e a criança nasceu, né? Esse trauma é barra pesada, né? Quando a pessoa começa a respirar, dentro da técnica do Renascimento, essas coisas vêm à tona. Nossa Senhora. Memórias, sentimentos, e esse sentimento é um sentimento de rejeição terrível. Sim, né? sim. E de medo junto, de pavor, de pânico. Né? Minha mãe quer me matar, meu pai está querendo me ver mesmo morto. Que depois a mãe se apaixone, isso é muito comum. Depois há um momento em que a mãe até se apaixona por aquele filho. Na verdade não tinha nada a ver com aquele filho em particular, ela não queria a gravidez. Mas vá que deu certo, ela desistiu ou não deu certo a técnica, essa criança nasce, a mãe se apaixona e acha que a coisa está resolvida, mas não está, porque ficou um registro, não se perde nada. Esse registro, que é o que a gente chama de trauma, né? Ele está lá, presente, né? E ele é um dos fatores, segundo Leonard Orr, um dos fatores
limitativos na vida, numa vida normal da pessoa. A pessoa apresenta padrões, sentimentos, dificuldades. Um deles, por exemplo, no caso com as mulheres. Por exemplo. As mulheres me rejeitam. Pronto, é um padrão. E aí vai ter repercussão na vida adulta, com certeza. Sem dúvida. Né? Muito bem, amigos, estão vendo, né? O assunto é interessante. Então vamos combinar o seguinte, um ligeiro intervalo e já voltamos para aprofundar esse tema aí com vocês. Muito bem, amigos, estamos de volta entrevistando o terapeuta holístico José Vitor Centeno Rodrigues, que está aqui para falar sobre uma técnica que ele domina e a qual ele está se preparando para ministrar um curso sobre essa técnica. A técnica em questão, Rebirthing, ou Renascimento, como é mais conhecida aqui no Brasil. Bom, aqui no intervalo você falou uma coisa interessante. Repete aí para a turma, né? Sobre o trauma, né, do nascimento, e que não é só um tipo de trauma, né? E justamente o José Vitor estava dizendo que outro trauma, além do trauma do nascer, né? Dependendo de como essa criança veio ao mundo, é a do corte prematuro do cordão umbilical. Caramba, como é que é isso, amigo? Então, o médico, famoso médico José Ângelo Gaiarsa, num livro que eu trouxe, até te mostrei aqui, que chama-se Respiração, Angústia e Renascimento, ele, numa linguagem bastante técnica, uma linguagem médica, ele descreve com perfeição o que significa, em termos de dor e de terror, esse corte prematuro do cordão umbilical, que em hospital, na correria e porque também dentro das nossas práticas médicas tradicionais, essa questão não é colocada. Né? É como se o bebê não tivesse alma, não está presente, não foi formado ainda. Então é um corpinho que está ali, que chegou e de repente não se... Tem umas fotografias no livro do Dr. Le Boyer que mostram isso, né? O bebê sendo absolutamente torturado, com os pezinhos para cima, levando palmada, você olha para o rosto do bebê, ele está torturado. E a equipe natal, o médico, o enfermeiro, está todo mundo feliz, rindo, porque isso não se questiona, não se questiona esse tipo de coisa na faculdade de medicina. Né? A pessoa não aprendeu isso aí. Né? Pimenta então, aí, nos olhos dos outros é refresco. Ou seja, é uma maneira diferente de ver as coisas. O Dr. Le Boyer questiona bastante isso, médico famoso, né? Então o corte feito 5, 10 minutos após o parto, antes do cordão colabar, que é quando deveria ser cortado, né, faz com que haja uma tomada de ar repentina. Foi cortado o fluxo da vida. Né? O bebê se alimentava pelo cordão umbilical e de repente ele sente o impacto do corte. E esse impacto vem com uma tomada de ar repentina. Quando o bebê toma o ar dessa forma, né, o pulmão, que nunca funcionou até agora, não funcionou, ele se enche de ar, se dilata e essa dilatação vai para os alvéolos e cria... Aí que o Dr. Ângelo Gaiarsa, o médico, descreve como seria essa dor. Se você lê, você chora. Assim, gente, o que o bebê sente aí é uma sensação de morte, de dor, de terror. Né? Então, é por isso que no Renascimento a gente fala em curar o trauma da primeira respiração também. Por quê? Depois de sentir essa dor, o bebê na segunda respirada, se ele respirou assim, na segunda ele já vem assim, ó. Claro, com medo da dor. Com o pavor da dor. Então a partir daí nós estamos a vida toda respirando, a maioria de nós, muito aquém da potencialidade, muito aquém da capacidade de respiração. Tanto que quando a gente cura numa respiração
seja na primeira ou na 10ª respiração, cada pessoa é diferente. A gente chama de liberação da respiração. Quando a gente sente que desbloqueou esse trauma, a gente começa a respirar de uma maneira que assusta. Muita gente fica muito apavorado, se assusta com o fluxo de vida que entra aí. Você começa a respirar e a pessoa se assusta, porque parece que não vai parar mais. E a gente diz em Renascimento que o universo começa a te respirar. Você juntou a tua respiração com a respiração do universo. E é muito louco isso. Isso é um processo muito fantástico. Sem dúvida. Né? Muito libertador. Né? E por ser muito libertador, ele assusta às vezes. Né? Mas por isso é que um renascedor é necessário nesse momento. Ele domina a técnica, né? Você dá o apoio de segurança para a pessoa que está fazendo está passando por esse momento de autocura. Na verdade, o renascimento é um processo que traz muito autocura, porque e aí tem outra questão, né? Nós trabalhamos com o prana. Sim. Né? Ou seja, o fenômeno, para nós não é só um fenômeno de oxigenação ou de hiperventilação, não, a respiração para nós, que trabalhamos com essa yoga, com essas técnicas, né, a respiração é um canal em que, na medida em que tu dá qualidade para essa respiração, você vai se abastecer de prana. E te abastecendo de prana, ele começa a atuar no nível celular, a desbloquear dificuldades, traumas, memórias, e você vai processando isso, e aí é um processo de autocura mesmo, é uma cura pelo prana. Você tinha me dito, tocando aqui as nossas ideias, que antigamente o processo de rebirth, de renascimento, o pessoal já recebia logo as instruções e já ia direto para a água quente para, digamos, se aprimorar o meio em que, mais ou menos, historicamente, a criança se sentia dentro da barriga da mãe, né? Aquela temperatura agradável, aquele ambiente escuro, né? Então, que naturalmente dava uma sensação de tranquilidade, paz, harmonia para o neném. E você me disse que agora, modernamente, houve uma evolução e a pessoa só vai para a água quente depois que ela aprende a respirar, né? Essa evolução foi como surgiu, quando surgiu, por que surgiu? Bem, tu falaste muito bem, Jaime. Na época, isso foi nos anos 60, naquela loucura dos anos 60, né? O Renascimento vem junto com outras tantas técnicas que configuraram o que se chamou de movimento da nova era. Sim. O Renascimento faz parte dessa gestação toda, que foi esse parto todo, que foi o movimento da nova era, que hoje, modernamente, é chamado de novo paradigma, né? Mais tecnicamente falando. Né? Então, naquela época, se faziam muitos experimentos. Um dos experimentos era esse de se fazer o útero, de se refazer o útero. Né? E você, não sei se você sabe, mas a temperatura do útero é de 38 graus e meio a 39 graus. É quente, é muito quente. As respirações de renascimento, quando se fazem na água quente, se deve fazer a 39 graus. Nossa. E é muito quente. É quente, é sim. Muito quente. Né? E é a temperatura do útero materno, 38 a 39 graus. Nossa. Então, se refazia o útero. Não se sabia, então, nessa época, que era a respiração que fazia o grande processo do que se chama hoje de renascimento. Né? Se achava que era água quente, que era o estar né? Só que depois as pessoas, o Leonard Orr, que é considerado o criador da técnica, foi o que pesquisou e aprofundou mais isso aí. Todos esses caras grandes, mesmo o psiquiatra, o Grof, esses caras todos trabalharam com o Leonard. Né? O Leonard foi o grande precursor. Né? E depois, em outras áreas da psicologia e tal, tem nomes como Vivation e outros, mas é tudo a mesma coisa, tudo é renascimento. Tudo começou com o Leonard Orr. Sim. Né? Que é talvez o primeiro grande yogi aqui do Ocidente. E aí ele descobre, nessas experiências que ele fazia na água quente e em saunas muito quentes, que junto começou a vir uma forma de respirar
parecida com o que os médicos chamam de síndrome de hiperventilação, e que depois causa tetanias. No curso a gente vai abordar bem essa questão e desmistificar isso, porque algumas pessoas se assustam, dizem, mas isso aí é hiperventilação. Não, é uma maxiventilação. Né? Pode chegar até uma hiperventilação, só que nós não tratamos como síndrome, como doença. Né? Se alguém, por exemplo, tiver um renascimento espontâneo, isso está acontecendo muito nos dias de hoje. Renascimento espontâneo. Renascimento espontâneo, e as pessoas se apavoram. Porque às vezes ela pode entrar em tetania, em síndrome de hiperventilação, em tetania, e vai para um pronto-socorro de emergência. E o que vão fazer com a pessoa? Vão dar um medicamento, vão dar um saco plástico para respirar o próprio gás carbônico e tentar abortar esse processo. Com certeza. Mas se a pessoa chegar para um renascedor, certamente que o tratamento será diferente. Se ela chegar numa síndrome dessas, eu vou dizer, eu vou te ajudar a respirar, eu vou respirar junto contigo. Vamos lá, eu te dou o espaço de segurança para você ir adiante nesse processo. Agora, E isso seria muito libertador para a pessoa. E nesse ritmo você já está hiperventilando a pessoa? Exatamente. O meu filho, que é médico, ele se interessou muito por esse assunto, né? E hoje ele tem uma visão bem diversa sobre essa questão, né? Então ele já tem até umas dicas nossas de como ele poderia tratar a pessoa sem dar uma bomba para ela e tal, porque depois da hiperventilação pode vir uma tetania. Veja bem que a tetania é também chamada no meio médico de mãos de parteiro. Sabe os bebezinhos logo que nascem, eles não sabem ainda respirar direito, a questão da inalação e da exalação não tá uma coisa bem harmônica, e eles entram em síndrome ficam às vezes roxinhos e ficam com as mãos durinhas. Meio cianóticas, né? Chama meio cianótica, que é esse processo. É esse processo. Então, às vezes, num trabalho de renascimento, é possível que uma vez que outra alguém vai passar por isso. E aí vai acabar aprendendo a trabalhar com isso, a saber harmonizar isso aí e ultrapassar isso aí. Porque do ponto de vista prânico, Jaime, o que significa é o seguinte, que uma parte de ti está se fechando a energia. Não é consciente, é subconsciente. Sim. E aí você coagula a energia nesses lugares. Mas se você permite, relaxando, segurança, você vai nesse movimento, aí a energia se espalha pelo corpo todo e aí você pode entrar no processo de renascimento como ele deve ser mesmo. Olha, dá o que pensar. Bom, a gente sabe já de tantos programas que nós já dissemos isso, que o ser humano é pura energia, né? E aquilo que nós chamamos de matéria, não tem matéria nenhuma. A matéria é a energia condensada. Exatamente. Então é por aí a coisa. Olha, tá aí. E você também falou no bloco anterior uma coisa que me deixou assim com a pulga atrás da orelha. Os 8 grandes fatores da infelicidade. Opa, é fator que não acaba mais para a gente ser infeliz. Me conta que fatores são esses, assim, de maneira naturalmente bem resumida. Então, o de vidas passadas a gente falou bastante, né? Coisas já em outros programas também, porque eu também sou psicoterapeuta reencarnacionista e ultimamente se falou bastante, né? A Sirlene veio aqui, o Mauro também. Então são 2 técnicas que eu trabalho, né? Tanto a psicoterapia reencarnacionista quanto o renascimento. Então o trauma de vidas passadas... Mas além desse tem outros. Nós falamos agora bastante no trauma de nascimento. Depois tem aquelas coisas mais específicas, traumas mais específicos, como por exemplo alguém que tem a pessoa é aleijada, tem um trauma por causa disso. Ah, sim. Né? Principalmente se, por exemplo... Ou se acha feia. Ou esse acidente foi provocado por uma maneira violenta, aí o trauma aumenta. Aí são traumas desse tipo. Outra é o que a gente chama de desaprovação parental, que isso a psicologia
convencional também trata bastante, né? É a quantidade de nãos que uma pessoa recebeu desde pequenininho, né? Nossa Senhora. Então, dependendo a questão do pai, da mãe, do meio que a pessoa viveu, né? Então, aí você vai encontrar um material que, ligado com esse das vidas passadas, vai te dar um grande material para trabalhar essa questão. Outros traumas, trauma de escola. Eu tive um trauma de escola terrível. Eu, quando fui para o primeiro ano da escola pública, eu tinha um verdadeiro pavor da professora, que ameaçava me bater, era uma pessoa muito malvada mesmo. E, enfim, eu saí de um colégio de freira que era super maravilhoso, nos tratavam maravilhosamente bem no pré-primário, né? E de repente vou para um primário público, onde a coisa era terrível, assim. Então ali se gestou alguns traumas dessa minha passagem, assim. Depois tem trauma de religião. Você já listou os seus traumas? Já tem eles catalogados direitinho? Bastante. Caramba, deve ser. São muitos. É um conhecimento válido, não é verdade? É o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e aí te libertarás, né? Conhecendo a verdade, que não é isso que Jesus ensina e as grandes luzes ensinam, que não tem como você dar um salto qualitativo na vida sem o autoconhecimento, né? E sem saber que no estoque do progresso da vida você ainda pode gastar bastante. Então você pode dar esse salto quântico. Agora, se o teu estoque está baixo, esse salto vai ter que ser muito bem medido, né? Eu aprendi contigo também uma coisa interessante, que às vezes eu cito no consultório, lembro de ti, que é a questão das características. Isso é típico da astrologia. Que a astrologia trabalha muito isso. Então, se você é uma moto trilha, não dá para ser uma moto ninja. É verdade. E vice-versa, né? Uma moto ninja na lama é um desastre, né? Então, se a pessoa fica insistindo em trabalhar fora das suas características, ela vai se quebrar. Né? Muito bem. Amigos, o tempo está correndo, vamos para mais um intervalo e já voltamos. Olha, o assunto está bem interessante. Aqui estamos de novo, entrevistando o terapeuta holístico José Vitor Centeno Rodrigues, que está nos alertando de um curso sobre renascimento. Bom, e aí eu aproveito, ele trouxe um material aqui para a gente dar uma olhada. Na realidade, é pena que também eles não filmem os intervalos, porque aqui no intervalo sai de tudo, né? Então, isso vocês perdem. Mas fazer o quê, né? Querem conhecer mais? Vão lá no curso, aí vocês vão saber tudo. Eu vou pegando minhas casquinhas por aqui. Mas olhem que coisa mais interessante. Esta imagem que está num livro do Frederic Le Boyer, né? É da editora brasiliense, chama-se Nascer Sorrindo, Nascer Sofrendo, né? Então aqui, ó, a criança nascendo sofrendo. E também tem aqueles com mais sorte, ou os pais são mais previdentes, que fazem a criança nascer sorrindo. Isso seria o ideal, mas nem sempre é possível, né? E aí, o que é que se faz? Bom, aí, graças a Deus, temos pessoas que nem o José Vitor aqui presente, que estão aqui com a caixinha de ferramentas dele para colocar a pessoa que nasceu sofrendo, sorrindo. É possível? Podem ter certeza que é. E já que estamos com o livro nas mãos, você trouxe aqui alguns, né, José Vitor? O próximo aí que você gostaria de mostrar para nós então, seria... Esse vai ser o livro do curso. O livro do curso, texto. O livro básico. Um livro básico. Então, o nome do livro, Rebirthing, o Novo Yoga, também chamado O Yoga da Vida Eterna, de Maprem Unmani e Bodhiniscam, da editora Pensamento. Da longevidade à imortalidade física. Caramba, isso daqui
é um objetivo de vida. Então aí está. Quem quiser fazer esse curso, recomenda-se que compre esse livro. Ok, gente? Muito bem. Que outro livro você tem? Como o seu nascimento afeta seus relacionamentos? É mesmo? Assim. Como o seu nascimento afeta seus relacionamentos? Uma abordagem psicológica, editora Gente, de Sondra Ray e Bob Mandel. Essa eu fiquei curioso, Zé Vitor. Como é que, em poucas palavras, como é que o nascimento afeta as relações? Você falou no primeiro bloco numa pessoa extraída com ferro e tal, Sim. que é o fórceps. Sim. Né? Eu já passaram alguns fórceps pelo meu consultório. Sim. Né? Inclusive amigos meus. Eu lembro da expressão de um amigo na segunda ou na terceira respiração. Na terceira respiração, quando ele reviveu e veio para fora essas memórias de quando ele quase morreu, sendo extraído, e o fórceps ajudou ele a não morrer, evidentemente. Sei. Né? Mas a sensação que ele teve, a dor, o pavor, a dificuldade, veio naquela respiração, e depois que ele passou por isso, ele dizia que parecia que tinha saído de cima dele 10 toneladas, não era 2 toneladas, era 10 toneladas, de tanto que ele se sentiu liberto, livre. Sim. E melhor. Uhum. Não foi fácil, mas eu digo o seguinte, pior foi quando aconteceu o fórceps. Na respiração é apenas memória. É difícil? É difícil, mas não é nem perto do que foi. Então Sim. As pessoas quando, mas eu tenho medo de um processo desses, mas já passou, né? Isso já passou, você apenas vai trazer à tona essa coisa para nós limpar de vez. É como assim, você tem um monte de arquivo no teu computador lá, de vez em quando você tem que limpar, porque senão não dá para botar coisas novas. Né? Então você traz à tona e deleta. É assim. Eu lembro que esse amigo, ele estava na 4ª respiração, ele estava com medo. Eu vou sentir de novo aquilo? Ele disse, não, aquilo já passou, já era. E de fato não aconteceu mais aquilo. Aí nós fomos para outros caminhos. A respiração trouxe coisas novas. Mas veja um padrão. Você perguntou do padrão. Como afeta as suas relações? Um fórceps. Um fórceps, ele associa ajuda com dor. Sim. Né? Ou seja, ele estava trancado no canal. Uhum. Né? Ia morrer. Se alguém não ajudasse, ele ia morrer. Sim. Então aí a equipe natal tirou ele como pôde, né? Era um instrumento que tinham e ele ajudou. Sim. Ajudou o cara a não morrer. Uhum. Né? Mas quando veio aquela ajuda que ele queria tanto, a dor foi tremenda, tremenda, foi terrível. Então ele associou dor, ajuda, ajuda, dor. Então o fórceps é aquele cara assim, ó. Puxa, estou cheio de trabalho aqui, preciso de ajuda. Aí vem alguém e diz assim, olha, queres que eu te ajude? Não, deixa que eu faço sozinho. Ele é um solitário. Sim. Nas suas coisas. Né? Nunca ele aceita muito bem ajuda, porque ajuda para ele, isto tá associado com dor. Então é preciso limpar isso, porque, poxa, que diabo, né? Às vezes é preciso trabalhar em equipe, você se abrir. Então numa organização, o cara é um solitário, né? Ou na família. E isso naturalmente vai trazer consequências ao longo da vida dele, por ele ser ou se sentir um solitário. Um outro, a tão famosa cesariana marcada, que é uma sacanagem com o bebê. Mas isso aí é comum hoje. Sim, né? Com certeza. Ou seja, é um conluio, eu digo que é um conluio entre o médico e a mãe. Né? Mas o bebê, quem tem que dar o start, quem tem que dar a partida, vou nascer, estou pronto, é o bebê. Qualquer índio sabe. E olha, os partos dos índios são maravilhosos perto dos nossos. É verdade. Então, o que acontece? Olha, não, mas o médico vai viajar, a mãe não sei o quê, marcamos para quinta-feira da semana que vem. O cara não está preparado ainda. Mas vai sair de qualquer jeito. Vai sair de qualquer maneira. Então ele sai. Né? Um dos padrões da cesariana marcada é assim, não sou respeitado.
não me respeitam. Aí ele se sente assim na família, ele se sente assim no trabalho, ele se sente assim na vida. E é um isso padrão, naturalmente não sou traz respeitado, não me sequelas respeitam. enormes na vida da pessoa. Então, é um pequeno padrão, mas é um pequeno padrão chato, né? Se a pessoa tem isso aí, é horrível, né? A pessoa fica inadequada nos grupos, inadequado na família, e pronto, é isso, são padrões. Estão vendo, amigos? Né? Se tem aí alguma grávida de plantão assistindo aqui o programa, cuidado com os traumas que, sem querer, por desconhecimento, por ignorância, às vezes vocês são capazes de transmitir para o bebê de vocês. Já começar tão novinho, a criança com o pé esquerdo na vida, que pena, né? Então, procurem se informar melhor. Tem muita coisa aí que a gente desconhece. Outro livro interessante que você também trouxe aqui, mas esse eu já li alguma coisa dele, o José Ângelo Gaiarsa, né? É um famoso médico, psicólogo. Teve uma época aí, há uns tempos atrás, ele agora já está idoso, está com quase 84 85 anos, mas ele dava aconselhamento pela TV. E ele escreveu uma série de livros, eu tenho vários dele, mas esse eu ainda não tinha lido. Respiração, Angústia e Renascimento. Justamente um trabalho profundo sobre o Rebirthing dele. Né? O Gaiarsa, eu fiz curso com ele, foi meu professor, é uma pessoa fantástica. Do alto dos seus 50 anos de divã, como ele diz, aliás, o último livro que ele está escrevendo agora é esse, 50 anos de divã. 50 anos de psiquiatria. Uhum. Mas o Gaiarsa nunca foi fechado, sempre se abriu para o novo, se abriu para as coisas. Uhum. Talvez por isso ele tenha alguns inimigos na área dele. Né? Mas, enfim, nem Jesus agradou a todo mundo. E ele é uma pessoa que nesse livro, ele é apaixonado pelo Renascimento. Sim. E ele, no alto dos seus 50 anos de divã, ele reconhece e confessa que deve reconhecer, né, que às vezes técnicas como o Renascimento, né, em pouquíssimas sessões, conseguem o que às vezes precisa de 5, 6 anos de terapia convencional. Com certeza. Né? Não, olha... E ele reconhece isso, reconhece honestamente, porque ele é um cara honesto. Sim, com certeza. Muito bem, amigos, estamos indo para mais um intervalo e já fiquem atentos, porque no próximo bloco é o famoso bloco do Caminho das Pedras. Então já sabem, lápis e papel na mão, porque nós vamos dar as indicações de onde, quando e como encontrar o nosso amigo José Vitor aqui presente, ok? Já voltamos. Estamos de volta entrevistando o terapeuta holístico José Vitor Centeno Rodrigues, que veio nos visitar para dar conta de um curso que ele pretende dar sobre a técnica do renascimento, ou rebirthing em inglês, né? Bom, meus amigos, se por acaso vocês estão enquadrados numa dessas 8 situações: traumas de vidas passadas, trauma de nascimento, pulsão subconsciente de morte, medo da morte, né? Desaprovação dos parentes, pensamentos negativos específicos, né? Traumas de escola, traumas de religião, ou mesmo aqueles mais antigos, doenças da senilidade, eu acho que o renascimento poderia ser a resposta para os problemas de vocês. Então, José Vitor, de forma bem sucinta, me explica onde, como e quando vai ser dado esse teu curso, né? E para os telespectadores já começarem a se programar, se eles tiverem interesse. Bom, o curso, esse nível 1 de Renascimento, vai ser dado na Floral e Música, na Conselheiro Mafra, 500 e... Conselheiro
Cifra 572 no centro. E tem o telefone da Floral e Música, e a pessoa deve se inscrever. Assim que nós tivermos um mínimo de pessoas, a gente já providencia o nível 1. Entra em contato com os inscritos. E o nível 2, o dia sairá, o nível 2 já entra em respirações na água fria, na água quente, já é um nível mais avançado, né? Mas ele só será feito quando também tiver um grupo mínimo aí de umas 6, 7, 8 pessoas, né? Certo. O curso, eu imagino que seja essencialmente prático. Ele é prático. O nível 1, ele é um pouco mais informativo também, ele é uma introdução. Então nós vamos falar sobre toda a história do Renascimento, para a pessoa se sintonizar bem, né? Mas ele tem um cunho prático. Então, para as pessoas que já são terapeutas ou estudantes da área, psicólogos, enfim, pessoas da área, né? Da saúde, é mais uma ferramenta bem forte, bem boa. Agora, quem não é terapeuta, é apenas um cidadão comum, pode fazer porque ele vai ter vantagens pessoais de fazer esse curso, né? Muito bem. Agora, o programa, só para informar os telespectadores, começa em História e Evolução do Renascimento. Isso até foi comentado aqui no programa, que antigamente o pessoal começava na água quente, hoje começa aprendendo a respirar. Sessões de renascimento a cada encontro, quer dizer, olha o lado prático aí. Respiração conectada consciente, as 20 respirações conectadas ensinadas por Leonardo Orr. 20 respirações diferentes. Eu pensava que só havia duas, né? Inspirar e expirar. Estão vendo como a gente tem que aprender coisa? A liberação da respiração, síndrome da hiperventilação, tetania. O que é a tetania? É aquelas mãos de parteiro que nós falamos. Há um descompasso, uma desarmonia. Do ponto de vista físico, químico, bioquímico, é uma questão de desarmonia entre oxigênio, o gás carbônico e tal, e que cria se a pessoa não relaxa, ela tem dor mesmo, isso dói, né? Depois a pessoa vai aprendendo, com o renascedor, ela vai aprendendo a transpor essa situação. Quer ver, tem uma coisa interessante, pessoas que têm, por exemplo, alguma coisa, alguns elementos que lhe faltam, como potássio, por exemplo, às vezes tem facilidade de ter processos desse tipo no dia a dia, assim, né? Eu já tive no consultório pessoas com essa dificuldade e que aprenderam a sair de uma tetania com facilidade, né? Muito bem. E transpor essa questão. Mais uma que vocês vão aprender. Os 5 elementos do Rebirthing, a filosofia do pensamento criativo, as origens pré-natais, o nascimento e as suas influências, e também entra aqui por um outro campo que indiretamente tem a ver também, vidas passadas, a personalidade congênita. Então, independente de vocês acreditarem ou não nas vidas passadas, mas é um assunto sempre polêmico, sem dúvida. Mas é um assunto que sempre vale a pena a gente ouvir um pouquinho, porque a última palavra ainda não foi dada sobre esse tema. Se existe ou não existe as terapias passadas. Hoje, essa questão de vidas passadas, perdão. Hoje, esse negócio, se a gente já reencarnou, se a gente vai reencarnar, isso está mais para uma questão de fé, e tem religiões que aceitam a reencarnação, tem religiões que não aceitam, mas é fé, do que propriamente que a ciência tenha conseguido comprovar de maneira total que existe ou não existe a reencarnação. Portanto, tudo que se disser sobre esse tema, a sugestão que eu dou, não dou conselhos, mas uma sugestãozinha vai, né? Fiquem abertos, ouçam, tirem conclusões, que irá fortalecer a crença de vocês acreditarem ou não na reencarnação.
Essa é a minha contribuição para a pesquisa de vocês. Fiquem abertos, sejam críticos, mas fiquem abertos. E quero alertar que o nosso amigo José Vitor, ele entende bastante dessa questão das reencarnações. Ouçam o que ele tem para dizer. Bom, amigo, o local a inscrição vai ser lá na Floral em Música, Isso. mas o local também do curso vai ser lá mesmo, né? Tem uma sala de aula lá. Tem uma sala boa. Então, até aproveito para mandar um grande abraço na dona lá da Floral em Música, a Karen Donetz, né? Dennis, Karen Dennis. Que já esteve há muito tempo atrás aqui no nosso programa. Ela estudou farmacologia, bioquímica, essa coisa toda, e é uma tremenda especialista em florais, em fitoterapia, uma personalidade incrível. E ela também participa do ranking das terapias alternativas aqui de Florianópolis, com essa empresa dela, Floral em Música, que tem ajudado muita gente boa aqui de Florianópolis. Então não deixem de fazer uma visita lá ao espaço dela. Lá tem vários cursos que são dados. Um deles até que eu estou recomendando agora é o do meu amigo José Vitor aqui, sobre renascimento. Bom, vou aproveitar já e dar o caminho das pedras, né? As informações poderão ser obtidas pelo telefone da Floral e Música. O telefone de lá, eu peço até a técnica para colocar, 3225-6176, repetindo, 3225-6176, ou então pelo celular do próprio terapeuta José Vitor Centeno Rodrigues, que já passo para vocês. Também já vai ser colocado aí na tela. 9981-5972. 9981-5972. Agora, José Vitor, te deixo um espaço para você também dar o seu recado aí sobre o seu curso, qual é o teu objetivo aí, ou se você tem alguma coisa a mais para dizer aos telespectadores das vantagens de fazer esse curso. Diga só rapidamente, que só temos 2 minutinhos para fechar o programa. Então, eu acho que a grande vantagem é a pessoa se trabalhar mesmo, né? Porque mesmo que a pessoa seja um profissional já da área e vá ter o renascimento como mais uma técnica, né? Dificilmente a pessoa vai ser um bom renascedor, como também não será jamais um bom terapeuta, se não se trabalhar muito. Sim. Né? Então o renascimento propicia isso, um aprofundamento muito grande, se trabalhar, trazer para fora todas as coisas que precisam ser trabalhadas e fazer uma grande limpeza, tirar o lixo psíquico, o lixo mental, né? Aí no renascimento a gente trabalha as purificações, veja que é renascimento e purificação espiritual. Né? As purificações de água, de terra, de fogo, as purificações sagradas, que se perdeu isso aí. Então os renascedores, os bons renascedores, trazem à tona essa questão. Né? O índio sabe que quando os problemas estão muito graves, ele precisa sentar 2 horas em silêncio na frente do fogo. E ele faz isso de forma reverente, com essa reverência que ele tem a um dos corpos sagrados de Deus, que é o fogo, limpa, porque dizem os iogues que a água limpa muito, mas lixo psíquico e lixo mental, só o fogo limpa. Só o fogo. É uma das purificações sagradas. A magia dos elementos, gente, isso funciona. Bom, José Vitor, quero te agradecer a tua presença. Volte sempre, você é bem-vindo ao programa. E, amigos, sugiro, hein? Vão lá, vão conferir. Um grande abraço para vocês
que tenham uma ótima semana e já sabem, semana que vem, novo encontro neste mesmo canal, neste mesmo dia, neste mesmo horário.